Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui connosco hoje. Sei que alguns já estiveram connosco nas outras sessões. Agora temos alguns colegas dos cursos que foram apresentados hoje para vos dar um bocadinho da experiência deles, o que é a vida cá em Coimbra. Estejam à vontade para fazer as perguntas que quiserem. E agora vou passar a palavra à Mariana. Obrigada, Mariana, por estares connosco hoje. Obrigada, Stefano, obrigada eu. Olá a todos, eu sou a Mariana, estou no último ano de Engenharia e Gestão Industrial e este curso pertence ao Departamento de Engenharia Mecânica. E começando um bocado, sou de Braga, por isso sou uma aluna deslocada. E porque é que eu vim para este curso? Eu sou a típica pessoa que gostava de gestão, mas ao mesmo tempo também gostava da cadeira de Físico-Química, por isso eu não queria muito seguir uma área de uma engenharia em específico, mas também não queria ir só para gestão ou só para economia. E então procurei e encontrei a solução do curso de Engenharia e Gestão Industrial, chamou-me a atenção. Depois, quando fui ver as disciplinas, achei interessante e decidi arriscar. Coimbra sempre foi a minha primeira opção, porque já tinha testemunhos de que não era muito difícil e a vida académica também era boa, por isso acho que tenho o bom dos dois lados, porque não era assim tão exigente como o Porto ou Lisboa e ao mesmo tempo tinhas a parte de te divertir, de sair e pronto. Acho que é só. Não sei se o Rodrigo ou o João Diogo querem falar, visto que são do mesmo departamento que eu. Queres falar? Já ouvi. Não, Rodrigo, força, fala. Tá bem. Depois complemento-te. Está bem, ok. Então pronto, o meu nome chamo Rodrigo Mendes, estou no terceiro ano de Engenharia Mecânica, que é o último ano da licenciatura. Sou de Coimbra, portanto posso dar assim, alguma visão sobre um estudante que está em casa. Eu, na altura, lembro-me que quando estava no 12º ano e quando foi na altura das candidaturas à faculdade, eu gostava, mais uma vez também, eu gostava um bocadinho de gestão, ou melhor, gosto bastante de gestão, só que achava que devia ter um curso um bocadinho mais técnico, como é o caso da engenharia mecânica, porque um engenheiro pode ser um gestor e um gestor não pode ser um engenheiro. E vocês, depois de acabarem o curso de engenharia, podem sempre tirar algumas pós-graduações ou MBAs ou o que seja, em gestão, e podem também desenvolver algumas dessas funções. Tive até à última da hora para ir para a Eletro. Eu andei, durante as candidaturas, andei sempre a trocar, troquei à vontade umas 3 ou 4 vezes, entre mecânica e Eletro, e no último dia, faltavam 2 horas, eu estava com Eletro e troquei para mecânica. E acho que não me arrependi, porque nós já temos algumas cadeiras, de eletromagnetismo e da parte da eletricidade que eu dispenso e gostei bastante, gosto muito mais das nossas. Pronto, isto é algumas notas sobre o curso. Não sei se querem falar também das saídas profissionais do curso. Isto é um bocadinho, claro que podemos também falar sobre Coimbra. Eu pessoalmente, eu gosto bastante de estar em casa com os meus pais, porque como tenho a malta, depois chega a uma certa idade, já tens a liberdade como se morasses sozinho, no meu caso isso aplica-se. E como moro mesmo ao lado do apartamento, é porreiro para ir, vou sempre a pé, à noite. Como em Coimbra é tudo muito perto, tudo o que é Ubers e tudo é baratinho, portanto divido com mais pessoal e fica a cêntimos, portanto, e temos sempre aquelas comodidades de casa que depois quando vocês chegarem cá e se forem deslocados não vão ter e vão ter que viver com outras pessoas e tudo, e às vezes corre bem, fazem amigos, mas outras vezes também sei de casos que não corre bem e depois é um bocado chato. Pronto, em termos de apresentação e introdução a isto, tenho aqui mais coisas para falar, mas depois também com as vossas perguntas, de certeza que vou falar. Portanto, se o Jovem agora quiser falar, passa a palavra. Pronto, eu chamo João e eu também sou de Coimbra. O porquê de ter ido para a Engenharia Mecânica, não sei muito bem. Eu decidi à última da hora. Estava entre Medicina, Engenharia Biomédica e Mecânica. E no último dia de candidaturas mudei para a Engenharia Mecânica e não me arrependo de ter entrado. Porque primeiro é um curso com muitas saídas e gosto daquilo que estudo.
pronto, em termos de apresentação, o que é que eu posso dizer mais? Estou no 5º ano, deveria acabar o curso este ano, mas também não será para já, para o ano talvez. Mas também não se preocupem muito com acabar. Tipo, não vão para um curso a pensar que tenho de fazer aquilo em 5 anos e vai ser assim, porque nem sempre, não por falta de estudo ou isso, mas por vezes os 5 anos são curtos para complementarem aquilo que são as soft skills e tudo mais que o curso e que a universidade vos pode dar. E acho que em termos de apresentação é tudo. Olha, Giga, deixa-me te dizer, eu também fui um bocado como vocês, porque embora eu soubesse que queria gestão, também queria uma coisa muito ligada à engenharia, então eu estava indecisa entre a engenharia e gestão industrial e a engenharia mecânica, e eu sempre tive como primeira escolha a engenharia mecânica. E só mesmo no dia anterior a fecharem as candidaturas é que eu troquei, porque disse, ok, vou arriscar, esquece Mariana, tenta a engenharia industrial. Pronto, depois correu bem, fiquei em engenharia industrial, mas foi mesmo aquela coisa de, pronto, mecânica ou EGI. Mestrados. Já temos aqui uma pergunta sobre os mestrados, exatamente. É melhor o Bento apresentar-se primeiro ou respondemos já? Podes apresentar-te, Bento. Está bem. Pronto, boa tarde a todos. O meu nome é João Bento. Eu, ao contrário dos restantes colegas, sou estudante do departamento de Engenharia Eletrotécnica. Quando estava para escolher o curso, que é a parte em que vocês agora estão, e é sempre uma parte complicada, estava muito indeciso entre informática e eletro e também gestão, tal como vários casos que aqui já foram falados, sendo que a maior dúvida era, sem dúvida, informática e eletro. E acabei por escolher Engenharia Eletrotécnica, muito por causa de ser um curso mais abrangente, um curso onde é possível aprender um pouco de várias áreas e interliga-se muito aqui entre a informática e a mecânica, sem dúvida alguma, e também entre outras áreas, e que acaba depois por dar a possibilidade de trabalhar em diversas coisas. Também como havia vários ramos de mestrados que depois davam para especializar em algo, e um deles era computadores, ou seja, muito associado a essa tal parte de informática que me atraía, acabei por escolher esse precisamente por isso. Até hoje não sei se voltaria atrás e se escolheria o mesmo ou não, porque foi um curso que eu gostei muito, mas as outras áreas também continuam a ser áreas que gosto e também quero aprender mais sobre elas no futuro, mas isso é uma questão que já poderemos falar mais à frente. Sou cá de Coimbra também, ou seja, não fui estudante deslocado e também estou ao dispor para qualquer dúvida que tenham sobre essas questões, e pronto. Então, se calhar passávamos para a dúvida, não sei se alguém quer responder, se querem falar um bocadinho mais acerca de vocês e do vosso percurso primeiro. Esta pergunta é relativa à mecânica, sobre os vários mestrados e as várias saídas profissionais que eles podem ter. Nós no DEM temos 2 mestrados, 2 áreas, mas só temos 2 porque são bastante abrangentes, que é produção e energia. Produção tem mais a ver com a parte de dimensionamento, projetar, assim, componentes e peças. Os materiais também. Materiais, pronto. Esse tipo de coisas, dessas áreas mais palpáveis. Depois energia, é como o nome indica, é energia, caldeiras, todo esse tipo de coisas que não são tão palpáveis e mais em grande escala, produção a grande escala. Eu também, como ainda sou o 3º ano, ainda não entrei no mestrado, acho que o João Diogo pode dar assim já tem mais cadeiras desse ramo que ainda não escolhi, mas essa ideia é que eu tenho. Pronto, então, em termos de mestrados, os nossos mestrados, como o Rodrigo disse, são muito parecidos, tanto que o 4º ano o ramo é exatamente igual para os 2, só no 5º ano é que o ramo se separa. Pronto, e em termos de energias, é mais para quem quer áreas de ventilação, energias renováveis, seja, por exemplo, o porquê de nós conseguimos estar num sítio a respirar, isso é tudo dimensionado por um engenheiro mecânico, ou seja, sistemas de ventilação, pronto, é tudo mais essa parte. E também a parte de por exemplo, da aerodinâmica, ver se, por exemplo, um carro, se ele está bem desenhado ou não,
em termos de aerodinâmica também é na parte de energias. A parte de projeto é mais, como o Rodrigo disse, é mais palpável, é mais produzir peças, dimensionar, pronto. E temos outro mestrado que o Rodrigo não falou, que era o que eu estava a dizer, que era o de materiais, que é um mestrado que só há em 3 países da Europa, em que estão um semestre em cada universidade e depois fazem a tese numa dessas 3, pronto, que é o mestrado em tribologia. Um mestrado mais reduzido, para cerca de 10 pessoas, e não é tanto o público-alvo de engenharia mecânica, mas também existe no nosso departamento. E acho que é basicamente isso. Eu fazia só à parte para apresentar o Matias Correia, do Dux Veteranor de Coimbra, que se juntou a nós entretanto. Olá, obrigada por estares cá. Esqueci-me completamente da reunião, mas ainda bem que me telefonaram a avisar. Portanto, sim, estarei aqui disponível para ajudar no que for preciso. Obrigado por cá estares, então. Não sei se queres apresentar. Não, continue lá a conversa e deixem-me para quando for, de facto, a minha intervenção. Assim, não interfiro com ninguém, nem se perde o fio à meada. Ok, então temos aqui mais umas perguntas. Olá, isto é do Francisco Viana do Castelo. Como e onde são os estágios em Engenharia e Gestão Industrial? Os estágios, ok. Para concluirmos o mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, nós precisamos, tal como o João Arial referiu no início da tarde, precisamos ou de fazer um estágio ou de escrever uma dissertação de tese. Normalmente as pessoas optam por fazer um estágio e tu é que escolhes o sítio onde queres. Ou seja, tu vês uma empresa ou a indústria que tu gostavas de trabalhar e tu é que procuras. No entanto, também já existem estágios pré-definidos, por isso, se tu não conseguires arranjar algum estágio, existe um documento já com algumas opções e que tu podes escolher. Por isso, não é bem onde é que são os estágios, quer dizer, não sei onde, não sei se é o sítio ou em que área. Ok. Mas normalmente os estágios de Engenharia e Gestão Industrial são realizados em chão de fábrica, de empresas, da indústria, e um gestor industrial tem trabalho em todo o lado. Eu, por exemplo, estou a fazer, já estou no 5º ano, estou a fazer uma tese e estou no setor da saúde. Por isso, como podes ver, eu estou a tirar um curso de Engenharia e Gestão Industrial, mas estou a praticar dentro de um hospital. Por isso, existem vários sítios onde tu podes aplicar o nosso curso, portanto pode ser em fábricas, em consultoras, pronto, em hospitais, não sei se é isso que querias saber. E como é que são os estágios? São também de um semestre. Pronto. Obrigada. Temos aqui mais uma pergunta. Se em Engenharia e Gestão Industrial a física do 12º ano é importante e a física do 10º e 11º, e se é possível, nem por isso. Ok. Tanto a Engenharia e Gestão Industrial como a Engenharia Mecânica, nós temos uma cadeira, ou melhor, nós temos 2. Vocês também têm 2? Ou... Nós temos Física 1 e Física 2. Pronto. Temos 50. Tem tudo física, na verdade. Pronto, ambos os cursos têm cadeiras de física, e eu lembro-me que na altura, no 12º, 11º e 12º, eu gostava bastante. Mas depois tu vais de férias, começas a universidade e eu não sei se tens aquelas bases, ou melhor, dá-te bases, mas não é essencial, porque os professores vão-te dar a disciplina de novo, vão-te explicar as coisas e acho que não sei se o Rodrigo quer dizer alguma coisa. A Física 1, que é igual a EGI, acho que é praticamente a mesma coisa, em Mecânica e EGI, Física 1 é Física 12º. No entanto, eu não tive Física no 12º, tive Química e não tive dificuldade nenhuma em fazer.
e no meu ano até houve uma taxa de aprovação de 85%. E havia muita gente sem ter física no 12º. Os professores acabam por explicar isso. E se tiveres as bases, se percebes um bocadinho de 10º e 11º, consegues fazer bem o 12º, que é a Física 1, porque acho que o programa é o mesmo. Tive colegas meus que tiveram, É igual. tive colegas meus que tiveram Física no 12º e já sabiam as matérias quase todas. Não há assim muita E Física dificuldade. no 12º e era exatamente a mesma coisa. Aliás, eu estudei pelo livro do 12º, Física 1, por isso. É exatamente igual. A primeira parte é fazer revisões do 12º ano e depois temos uma pequena introdução a uma física mais avançada. Eu aproveitava, já fizeram esta questão da física, se relativamente à matemática, se tem muita coisa, uma pergunta que tem sido bastante feita em várias sessões, não só nas engenharias, é se ensinam integrais. Já perguntaram na sessão anterior, porque falam muito até os professores durante as sessões e depois eles acabam por perceber que não deram integrais no secundário. E era para saber se vocês têm alguma opinião acerca disso, se viram confrontados com esse problema. Matemática há muita. Aliás, este curso é quase só matemática e física, mas nós temos nos 3 primeiros semestres tem sempre análise matemática, que é como se fosse, pronto, é matemática. Análise 1, análise 2 e análise 3. E em todas elas vocês têm os integrais. Portanto, logo as primeiras aulas de análise 1 é logo as primitivas, quer dizer, não, deve ser meio do semestre, pronto, deve ser as primitivas e os integrais, e antes dão os limites e as derivadas. Isso não aprendem no 12º, mas os professores depois ensinam isso. Isso é como outra matéria qualquer. Sim, eu acho que vocês não têm que ter medo, porque nós estamos aqui a falar de alguns conceitos que vocês não sabem o que é que são, porque eu lembro que eu não gostava nada da matemática, eu era péssima a matemática, e depois entrei na universidade e não foi por isso que deixei de fazer as disciplinas, eu consegui fazer as análises matemáticas. O problema é que se calhar se vocês não gostam muito da matemática, vão precisar de treinar mais ou vão precisar de mais horas a estudar aquilo. Mas não é uma coisa impossível, é uma coisa muito difícil, desde que vocês estudem e consigam compreender. E todas estas áreas são completamente transversais às engenharias todas, até por exemplo em informática também existem cadeiras de física, por exemplo, só uma se não me engano, mas existem, ou seja, são bases que, aliás existem 3 análises também em eletro, 2 cadeiras de física, tudo igual às cadeiras de mecânica e desde aí que vocês estavam a falar, e isso acaba por ser completamente abrangente e é como outra cadeira qualquer, como outra coisa, por exemplo, há bocado estavam a perguntar pelos integrais, foi como aprender frações, equações, tudo mais, são coisas que se vai aprendendo e depois vai-se aplicando. A grande diferença que acaba por acontecer é que já não existe aquele ritmo que existia no secundário, de aulas e de acompanhamento com o professor, e aquelas pessoas que não gostam, há quem acabe por abandonar, e depois a partir daí também começam as maiores dificuldades, e não tanto porque os conceitos são algo do outro mundo e não eram de antes. Isto na minha opinião, claro. Antes de passarmos à próxima pergunta, queria saber se têm mais alguma coisa a dizer relativamente aos vossos cursos, ao vosso percurso. Eu posso falar um bocadinho, que me esqueci de dizer há bocado, mas uma coisa muito engraçada e que eu gosto, e a razão de eu gostar tanto da Engenharia e Gestão Industrial, é que a Engenharia e Gestão Industrial é um curso bastante polivalente, ou seja, abrange muitas áreas. Eu tanto tenho disciplinas de gestão, como tenho de economia, como tenho as bases de todas as engenharias, ou seja, tal física, matemática, mas depois também tenho disciplinas de informática, de eletro, de mecânica, e eu acho que isso é o que torna o meu curso, o curso de Engenharia e Gestão Industrial, tão bom, e o que me faz gostar tanto dele é conseguir não focar-me numa área em específico, mas conseguir saber um bocadinho de todas as outras. Pronto. Há bocado não disse, mas era importante referir. Se me permites também fazer uma intervenção no sentido das engenharias, posso? Não sei se... Claro,
Claro que sim. Força, ok. Não sabia se estavam a ouvir. Mas, no fundo, todas as engenharias cá em Coimbra, e para a malta que se calhar está na dúvida entre estudar cá em Coimbra, ou talvez ir para o Porto, ou talvez ir para Lisboa, tenham noção, uma coisa boa é que atualmente, parecendo que não, mas nós cá no Polo 2, que é a zona cá em Coimbra, estamos bastante bem equipados, todas as engenharias. Desde Civil tem dos melhores laboratórios, melhores equipados de todo Portugal. Nós cá em Eletro também temos agora a única microrrede que está totalmente equipada em Portugal. Todo o Polo 2 tem umas infraestruturas bastante capazes de vos dar uma grande polivalência a nível das engenharias. Isso nota-se porque, por exemplo, o próprio curso de Engenharia Eletrotécnica, nós temos 4 ramos, que são 4 ramos bastante distintos, que vão desde os computadores, a automação, a telecomunicações e a gestão de redes de energia, como se calhar já falaram, e isso dá ao próprio curso uma enorme polivalência a nível de trabalhos que nós podemos efetuar. Eu próprio participei, tive a trabalhar ao nível da EDP, depois fui para o Instituto Pedro Nunes, que é um instituto de investigação, onde trabalhei ao nível de software, apesar de eu ser um engenheiro mais ligado ao nível do hardware, ou seja, todas as engenharias que aqui estão representadas, desde mecânica, civil, ambiente e informática, a formação que nós aqui vos dão é uma formação bastante sólida, bastante robusta, mas também é muito difícil. Eu não quero dizer que seja difícil. Uma coisa que eu aprendi nos anos que estive cá em Eletrotecnia é que o curso não é necessariamente, e os cursos de engenharia não são necessariamente para génios, não são necessariamente para pessoas brilhantes, são para pessoas que trabalham e que têm dedicação ao seu trabalho. E a partir do momento em que vocês conseguem mostrar o mínimo de dedicação e de efetivar trabalho, o vosso futuro está certamente garantido, porque também a nível de contratação, as empresas andam loucas ao nível de engenheiros. Eu cá em Eletro, por exemplo, eu tive um mês no desemprego, enviei um currículo, fui logo aceito. Aliás, neste momento não conheço ninguém que tenha passado, após terminado o curso, mais de 6 meses à procura de um trabalho onde quer que seja. E, portanto, toda a educação que nós aqui recebemos funciona, e acho que talvez o dado mais objetivo que nós temos isso é a mesma própria taxa de desemprego, que é a rondar os 2, 3%, universalmente por todos os cursos de engenharia cá em Coimbra. Só que lá está, há aquele senão de que são cursos todos bastante exigentes, mas que não pensem que precisam de ser génios, não tem nada a ver com isso. Precisam é de ser trabalhadores e, obviamente, terem a capacidade de dedicar um bocado da vossa singela existência a um trabalho sério e duro, que é tudo o que engloba o conceito de engenharia. Obrigado. Aliás, esta taxa de empregabilidade que o Matias está a falar verifica-se mesmo quando uma pessoa está quase a terminar o curso, mas ainda não terminou, as empresas andam à caça de todas as pessoas que existem no departamento, porque a competitividade é mesmo muito grande e isso acaba por favorecer qualquer estudante de engenharia hoje em dia. Se permites também adicionar aqui ao meu colega Bento, pelo menos nós em Eletro, eu tenho conhecimento de pelo menos 2 ou 3 professores que a partir do momento em que chegas ao mestrado, eles oferecem aos alunos durante as aulas, eles recebem projetos de empresas, e durante as aulas eu pergunto à malta, quem é que quer aqui um projeto de empresa, ficam aqui a ganhar uma bolsazita. E portanto, mesmo ainda sem ter terminado o curso, nós cá em Eletro já estamos a ser auscultados por empresas como potencial asset dessa própria empresa. Portanto, aproveitem, força Eletro. E outra coisa aqui complementando aquilo que o Matias disse, as tais áreas, acho que é impossível algum engenheiro trabalhar numa área completamente específica sobre aquilo que se formou. Ou seja, qualquer pessoa vai trabalhar em diversas áreas que vai necessitar um pouco de tudo, quer a ramos de mestrado, quer de outras áreas de engenharia. Por exemplo, é impossível um engenheiro mecânico não ter conceitos que um engenheiro eletrotécnico precisa de saber, é impossível um engenheiro informático não ter conceitos que um engenheiro mecânico precisa de saber, etc. E todas essas áreas acabam por se juntar, e acho que é isso que também traz um pouco da beleza da engenharia, que é o facto de nós, acima de tudo, sermos trabalhadores que temos que pensar e desenvolver novos conceitos e novos projetos, e não apenas pegar nas coisas que temos adquiridas e só com isso desempenhar as nossas funções. Sim, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a que eu há bocado me esqueci, em relação aos mestrados, do porquê de nós só temos 2. Como o Matias estava a dizer, nós só temos 2 mesmo pelo facto de
queremos que consigamos trabalhar em todas as áreas. Ou seja, enquanto que no Porto ou em Lisboa há 20 mestrados em Engenharia Mecânica, nós cá, com esses dois, quem segue para um ramo de projeto consegue fazer o mesmo que uma pessoa que possa tirar 4 mestrados diferentes, desde automóvel à parte só de dimensionamento, a tudo. Ou seja, aquilo que o nosso departamento quer que os alunos saibam é ser engenheiros mecânicos no todo e não só numa parte. E daí nós só temos dois mestrados, que as pessoas pensam normalmente têm tão poucos mestrados porquê, e é mesmo por isso, é para conseguirmos estar o máximo preparados para o futuro e para as evoluções que a tecnologia e que as empresas estão a pedir. Nós temos aqui uma pergunta sobre a praxe, mas temos outra que veio a seguir, mas mais relacionada com o tema que estávamos a falar, por isso se calhar vou deixar da praxe para daqui a pouco e vou já questionar aquela que fizeram agora. É do Francisco de Coimbra. Ele disse: olá, se falar que na Universidade de Coimbra a quantidade de matéria é muito superior ao secundário e a velocidade a que os professores dão a mesma é também bastante superior. Gostava de saber se isso é verdade e quão diferentes são realmente a universidade e o secundário em relação a estes aspectos. Obrigada. Eu posso começar, se me permitir. Eu, quando vim do secundário, eu vinha com uma ideia muito semelhante a esta e que a universidade era um grande bicho de 7 cabeças e, portanto, quase que era uma entrada sem saída. E aquilo que aconteceu é que no início eu estava sempre muito mais dedicado quase no resto do curso, digamos. Mas aquilo que eu acho sinceramente é que existem ritmos diferentes, principalmente por causa de não haver aquele acompanhamento de um professor que está ali com a sua turma de 20 e tal pessoas, que conhece toda a gente, tudo mais. Mas na Universidade de Coimbra, principalmente nas cadeiras de matemática e física, como já aqui foi falado inúmeras vezes, existe muito esse tipo de acompanhamento. E aquilo que acaba por acontecer é haver tanta coisa que as pessoas acabam por dispersar e não tanto esta tal velocidade e quantidade de matéria. Agora, claro que existe uma estrutura diferente, são semestres condensados, em que em 6 meses uma cadeira começa e termina, e depois acaba também por haver aquele ciclo vicioso em que a pessoa perde a análise 1 e depois acaba por perder a análise 2 também, porque no ano seguinte é que vai voltar a repetir a análise 1 e às vezes as coisas tornam-se uma bola de neve. E é muito importante que as pessoas, que os estudantes tenham a capacidade de deixar isso um pouco para trás e conseguirem organizar-se, nunca perdendo o resto da vida, da sua interação social e de toda a componente universitária que é essencial e que também vai fazer com que eles próprios tenham a capacidade de aguentar tudo. Eu não conheço ninguém, ou quase ninguém, que tenha capacidade de estar só ali a estudar e a não fazer mais nada da vida e que isso seja garantia do sucesso, bem pelo contrário, porque não acho que os conceitos que se estejam aqui a aprender sejam conceitos do outro mundo ou completamente, radicalmente diferentes daqueles que se foram aprendendo no secundário. Sim, eu posso acrescentar uma coisa, que é, muitas vezes o problema está mesmo em nós, porque chega uma altura em que nós dizemos assim, não vamos estudar isto mais para a frente, ou esta semana não me apetece estudar. Pronto, eu acho que isso era como o João estava a dizer, isto começa a acumular, não é? A matéria vai começar a acumular, se calhar, e depois aí isso é que torna as coisas um bocado mais difíceis, porque nós não temos uma pessoa a acompanhar-nos, então nós é que temos que gerir o que é que nós vamos fazer e quando é que nós vamos estudar, e isso é que torna realmente as coisas um bocado mais complicadas, mas de resto. Eu acho que também é uma questão do método de ensino do professor que nem sempre é aquele que nós estamos habituados. Ou seja, é muito diferente um professor estar a dar uma aula para 200 alunos do que estar a dar para 30, como acontece no secundário. Ou seja, é muito mais fácil também para o aluno se perder um pouco naquilo que está a acontecer. Acho que essa é a grande dificuldade, é conseguir nos estar atentos e depois, como a Mariana estava a dizer, sermos independentes para pormos o nosso estudo em dia. E acho que é a grande dificuldade da universidade, não é tanto a velocidade de matéria que nós damos, mas sim o conseguir segui-la devido a outros fatores. E também como vamos ter, ao contrário do secundário em que temos 8 professores durante 3 anos, sempre os mesmos mais ou menos, aqui vamos ter só num ano podemos ter 12 professores diferentes, seja ou mais. Portanto, eu acho que é um bocado mais por aí que é a dificuldade e a grande diferença, e não tanto pela velocidade
em que a matéria é dada. Temos aqui mais uma questão de Mariana, de Sabugal. Olá, como é que é a carga horária? Dá para conciliar com outras atividades? Posso intervir aí? Essa Claro. vertente. Iva, eu por acaso, uma pergunta bastante pertinente, porque é uma menção, é uma coisa que eu faço questão de referir, particularmente sempre a todos os escalões, enquanto novos estudantes, que é que nós quando chegamos cá a Coimbra, e acho que Coimbra nisto dá 15-0 a todas as outras universidades do país, que é a oferta cultural e desportiva e associativista que a Universidade de Coimbra, através da sua Associação Académica de Coimbra, tem, é uma coisa incrível. E vocês, se vierem para cá na primeira semana, vão ser completamente bombardeados por todo o tipo de plafons, publicidades, de atividades extracurriculares, que vão desde os vários grupos académicos que temos, por exemplo, mais locais como clubes de informática, clubes de robótica, junior empresas como o BES, como a Knowledge. Há toda uma incrível oferta que existe cá em Coimbra e que muitas vezes, aliás, e acaba por ser isso a grande vantagem de estudar cá em Coimbra. Agora, há uma questão que é exatamente essa, se dá para conciliar. E pela minha própria experiência, que tive envolto em imensas dessas atividades, dá. É possível e muito fazível, e eu sou prova disso e não sou caso único. Há imensas, aliás, até é raro quase as pessoas que só se dedicam ao seu curso. Por norma, todas as pessoas que caem, ou a maior parte dos estudantes, estão sempre envolvidas em alguma coisa, para além do seu curso. E é possível fazer essa conciliação, mas mais uma vez, como eu também referi na minha intervenção anterior, é muito importante que haja uma correta gestão de tempo, que no fundo se traduz numa responsabilidade para saber quando é que se deve proceder onde se deve alocar a devida atenção. E nós cá em Coimbra, até o próprio calendário está mais ou menos dividido nessa vertente, um bocado por força das festas académicas, em que nós temos uma altura em que obviamente os estudantes estão mais ligados para a vida académica, mas depois chega ali uma altura que é a época de frequências, a época de exames, em que a malta acaba por ter e ver-se forçados a estudar. E se uma pessoa, se qualquer estudante conseguir ter essa responsabilidade de conseguir discernir quando é que são as alturas em que eu, tenho mais tempo livre para me dedicar às minhas atividades extracurriculares e agora é a altura em que eu tenho para me dedicar às minhas frequências, para os meus exames e aos meus trabalhos, isso por norma já é meio caminho andado para uma pessoa conseguir ter sucesso na academia. Os professores vão sempre achar que nós somos preguiçosos, nós vamos sempre achar que a carga que os professores nos dão é imensa, mas a realidade é que o curso faz. Nós também não estamos aqui fechados em casa. E felizmente em Coimbra, como também temos aqui os próprios órgãos, ao nível também de núcleos e preparação académica, fomenta muito a própria intervenção e participação nos estudantes ao nível das atividades extracurriculares. Porque isto depois, e eu aqui quero salientar o facto de ser extracurricular, porque são coisas que entram para o vosso currículo. Porque estas atividades que vocês têm, por exemplo, participar no núcleo, participar na Associação Académica, participar num grupo académico musical, isso acaba por desenvolver a vocês, enquanto pessoa, uma coisa que se chamam as soft skills, que é uma componente que atualmente as empresas valorizam muito. Porque assim, pegando no exemplo de eletro, um motor elétrico funciona igual em Coimbra, em Lisboa, no Porto, no Japão e nos Estados Unidos, ou seja, a teoria e a matéria é exatamente a mesma para todo o estudo da matéria. No entanto, aquilo que te vai fazer se adiantar enquanto pessoa vão ser as soft skills que tu adquiriste durante o teu curso e que isso se traduz através da tua participação nas mais variadas atividades. E como eu disse, Coimbra está repleto cheio delas e agora cabe a vocês terem a responsabilidade de conseguir discernir quando é que devem se dedicar ao vosso curso ou quando é que devem e têm a liberdade de poder trabalhar nas vossas atividades extracurriculares. Mas como muita gente, se vocês vierem para cá, vão conhecer muitas dessas pessoas e acho que todas vão dizer que sim, é possível. Mais uma vez, tudo depende da vossa responsabilidade e dedicação. FRA. Até porque hoje em dia, quando qualquer pessoa vai a uma entrevista de emprego, aquilo que é mais valorizado é mesmo esta componente que o Matias está a falar. Eu falo mesmo de experiência pessoal.
uma pessoa chega a uma entrevista, é óbvio que tem que saber qual é a formação que a pessoa teve, qual é que é a área que se especializou, mas isso é igual para todos. Assume-se como aprendido que a pessoa tenha uma média de 12, 13, 14, 15, 16, não interessa. O grande foco são depois as competências que a pessoa tem que se diferenciam das restantes. Isso é que é quase sempre valorizado. E por isso é que as pessoas acabam sempre por perguntar o que é que se fez numa tese, o que é que se aprendeu de diferente dos outros, quais é que são os percursos que teve ao longo do curso, como é que soube gerir isso em paralelo com o curso, e é aí que a pessoa acaba por sair valorizada. Então, já que estamos aqui a falar das soft skills e das coisas que vamos aprender ao longo do curso em atividades extracurriculares também, antes de passarmos à pergunta do Diogo, desculpa Diogo, já estás aqui um bocadinho à espera para ver a tua pergunta respondida, mas antes de passarmos, queria-vos perguntar quais vocês é que já passaram pelo associativismo ou ainda passam e como é que conseguem conciliar as duas coisas, o estudo e o associativismo e também a vida, portanto, 3 coisas. Acho que somos todos associativistas, na verdade. Acho que o Bento se calhar tem prioridade. Força, Bento. Não, acho que aqui todos temos. Mas pronto, eu, falando um pouco do meu percurso associativista, fui membro do Núcleo de Estudantes, a qual presidi, e fui depois também membro da associação académica, onde fui presidente da mesa da Assembleia Magna e organizei uma data de eventos, desde o Bota Olímpico que cá estavam a falar antes desta sessão, fundei também a Feira de Emprego e tudo mais. E aquilo que acaba por, aliás, uma coisa que acho que é muito importante de realçar é que durante todo este percurso não fui atrasando o curso por causa disso de maneira alguma. Ou seja, as cadeiras surgem em 5 anos à mesma, porque tudo é uma questão de gestão do tempo que nós temos e até acaba por haver alguma motivação extra porque devemos já aplicar aqueles conhecimentos que nós vamos tendo mais teóricos, digamos, entre aspas, logo em coisas mais práticas, a maior parte das vezes. E depois, acima de tudo, são grandes coisas que aprendemos principalmente com a gestão de pessoas, com a gestão de conflitos, que é uma coisa que é constantemente necessária em toda a nossa vida profissional, com a capacidade de resolução de problemas que vão aparecendo, e isso tudo é aquilo que não é só uma questão de distinguir, é também aquilo que nos faz crescer e que nos faz sair daqui com 23, 24 anos, se calhar com uma capacidade para resolver logo situações que uma pessoa que não passa por estas experiências não tem. E acho que qualquer pessoa aqui consegue ver isso, porque lá está, todos nós temos uma experiência completamente diferente, mas muito vasta nesta área, e acho que isto é muito importante mesmo. Posso continuar? Okay. Ou continua tu, Mariana? Não, força, Mariana. É? Ok. Ainda fez-me pensar mais um pouco. No meu caso, eu sou uma pessoa que não gosta de estar parada, mesmo. E então, desde o meu primeiro ano, que tentei integrar, tentei conhecer o que é que a Universidade de Coimbra ou a cidade de Coimbra tinha para me oferecer, e andei a procurar em várias organizações, associações. Pronto. E então, desde o meu primeiro ano que estou no Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica, já passei por vários pelouros, por vários departamentos, tentei ver onde é que mais me encaixava ou o que é que eu gostava mais de fazer lá, e depois ao longo destes últimos 5 anos entrei numa associação de engenharia e gestão industrial e também numa organização de tecnologia, que é o BEST, que é direcionado a todos os cursos de engenharia e não só para a gestão industrial. E estar nestas 3 associações fez com que eu tivesse que gerir bastante bem o meu tempo. Consegui fazer as disciplinas todas e não foi por estar por trabalhar no núcleo, por trabalhar na STEAM ou no BEST que não estudava, ou que não tinha tempo, ou que dava desculpas para não estudar ou para ir às aulas. Por isso acho que no meu caso, quantas mais coisas eu tinha para fazer, melhor, porque eu conseguia organizar melhor o que é que ia fazer em cada altura do meu dia e conseguia gerir de forma a dizer, Mariana, não, vais ter que conciliar tudo,
Hoje o que é que podes estar, o que é que podes fazer? Hoje tens que ir a algum sítio em específico? Não. Pronto, e passou um bocado por aí. Nós temos que ter consciência que temos que fazer tudo e que temos que conciliar tudo, por isso. Pronto. Acho que a gestão do meu tempo vem daí. Falar um Então, bocadinho sobre... queres quer continuar? falar? É igual. Então fala, pronto, eu falo assim. Então, na minha experiência, eu faço parte do núcleo de estudantes há 4 anos. Este ano também sou embaixador da Académica Start C, que é um programa de empreendedorismo e inovação da Universidade de Coimbra, e com o Matias faço parte também do Conselho Pedagógico da nossa faculdade. Eu penso que o associativismo primeiro rouba-nos imenso tempo. Isto é uma coisa que está fora de questão não acontecer, mas ensina-nos muito a gerir esse tempo. Para mim, no meu primeiro ano, que foi o ano em que eu não fiz nada, dediquei-me totalmente ao curso, quer dizer, na verdade não me dediquei muito, mas em que eu só tinha o curso para fazer, foi o ano em que eu fiz menos cadeiras. A partir do meu segundo ano, em que entrei para o núcleo e comecei a me envolver mais na dinâmica do associativismo e a querer fazer mais coisas, comecei muito a conseguir estudar muito melhor, porque sabia que aquele tempo que tinha para estudar era mesmo para estudar. Isso é uma grande vantagem. Para além disso, o associativismo também nos traz as soft skills que o Matias falou, traz-nos a vontade de conseguir falar com as pessoas, traz-nos a confiança para o fazer, traz-nos a confiança para procurarmos empresas, para mandar mensagens a CEOs, como nós tivemos de fazer este ano, que estamos a preparar o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica, e mandamos mensagens a empresas e elas respondem-nos de volta, coisas que nós normalmente pensamos que um CEO não vai ligar a uma mensagem que eu lhe mando no LinkedIn, mas eles respondem efetivamente e mostram-se interessados, e até nos permite ganhar contactos para o futuro. Isto é muito importante e eu acho que o associativismo fornece muito isto. E Rodrigo, acrescenta aí que tu és o pró das saídas profissionais. A minha visão é... Pronto, posso começar por contar um bocadinho o que sempre fiz. Eu, antes de entrar na faculdade, eu joguei ténis durante muitos anos, desde os 5 anos, ou seja, é um desporto individual e exige muita carga horária ao longo da juventude. Ou seja, sempre me habituei a gerir bem as coisas, e quando estava lesionado, quando tinha uma lesãozita, eram os tempos em que eu as notas baixavam um bocado, porque como tinha tanto tempo, acabava por não gerir. Um bocadinho à semelhança dos meus colegas, ou seja, nunca gostei também de ficar parado e gosto de ter sempre muita coisa para fazer, para estar sempre a produzir alguma coisa. Quando cheguei à faculdade, continuei a jogar, mas depois, por diversos motivos, acabei por sair do desporto, e no segundo ano, sim, no final do primeiro ano, ou seja, sim, porque comecei então no segundo, fui para o núcleo como colaborador das saídas profissionais. E vocês podem escolher os pelouros, no caso do nosso núcleo, vocês escolhem os pelouros que querem integrar e depois fazem e percebem um bocadinho como é que funciona. Depois, este ano, agora que passou e que ainda está a decorrer, fui promovido, entre aspas, e faço parte das saídas profissionais do núcleo de Engenharia Mecânica. Pronto, como o João Diogo estava a dizer, pessoalmente, para mim é o melhor pelouro, não é? Porque senão não tinha escolhido. Porque dá-nos essa tal confiança e essa aprendizagem de falar com pessoas com o tipo de estatuto profissional, com empresas globais, que uma pessoa nunca pensa que elas vão responder, mas elas, quer dizer, muitas não respondem, não é? Mas 90% não respondem, mas aquelas 10 dá-vos vontade de continuar a trabalhar e a mandar e-mails e mensagens no LinkedIn e tudo mais. Pronto, tendo em conta que ainda só estou no terceiro ano, este foi o meu percurso até agora no núcleo. Vamos ver como é que vai ser para o ano. Os meus colegas são mais velhos, têm já mais histórias para contar do associativismo, mas o que é importante tirar é que este ano não me fez baixar as notas por estar no núcleo, e acreditem que tira algum tempo, porque os trabalhos, não é bem como a associação de estudantes no secundário, mas a experiência que eu tive lá nas associações de estudantes não tem nada a ver com o núcleo. O núcleo é uma organização bastante mais a sério e há mesmo trabalho efetivo a fazer. Mas pronto, até mais uma vez ajudou a gerir ainda melhor, porque sabia que tinha aquele tempo
para tratar das saídas profissionais do NEMAC, depois tinha o tempo para estudar, depois tinha o tempo para ir sair à noite, pronto. E dá para tudo. E para fazer as cadeiras também convém. E depois também existe uma coisa muito importante que vocês foram aqui falando, principalmente com o exemplo da Mariana, das diversas organizações, é que uma pessoa vai interagindo com pessoas diferentes da nossa área, ou seja, acabamos o curso a saber um pouco de como é que funciona, como é que são, acima de tudo, as pessoas de áreas tão diversas como a saúde, as línguas, etc. E isso faz-nos sair muito mais enriquecidos, porque não é só estar naquele ambiente confinado do engenheiro que chega à faculdade, sai à noite, vai à discoteca, volta para casa, está a andar. E acho que isso acaba por nos enriquecer mesmo muito, mesmo a nós próprios. Já agora o lema do Polo 2 é comer, beber, dormir, estudar. Fiquem, apanha, é um lema muito bom, interessante, que faz uma boa junção de tudo o que é necessário para sobreviver no Polo 2. É isso aí. É isso. Então, antes de passarmos já à questão do Diogo, continua aqui à espera, não te preocupes, nós chegamos lá. Era perguntar se queriam dizer mais alguma coisa relativamente ao Departamento de Engenharia Mecânica, ou se passávamos então para o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, antes da pergunta, que é relativa aos dois. Talvez depois de termos assim a perspectiva dos dois podemos responder melhor. Há uma questão que nós ainda não abordamos, mas é quanto à mobilidade, ou seja, quanto a irmos de Erasmus. Eu tive a experiência, felizmente no ano passado consegui ir de Erasmus e foi uma experiência mesmo muito, muito, muito boa. E pronto, aconselho a toda a gente, quer vocês estejam a pensar em ir para a Engenharia Industrial, quer não, mas fica já aqui pronto, o conselho para vocês pensarem no assunto e arriscarem em ir, porque é uma experiência mesmo muito boa. É outro tipo de gestão, não é, de tempo, mas que também faz muito bem. E que também vos destaca perante as outras pessoas, como o Matias estava a dizer, que o curso toda a gente tem, não é? O que vos vai destacar é mesmo o que vocês vão fazer ao longo do vosso curso fora da universidade. E a parte de mobilidade outgoing, Erasmus, também tem um grande peso nisso. Obrigada, Mariana. Aproveito de perguntar uma pergunta que também já foi feita anteriormente ao departamento, relativamente a equivalências. É fácil, vocês têm que planear antes de ir, que cadeiras é que vão fazer, ou acontece, por exemplo, chegarem cá e descobrirem que fizeram 2 cadeiras e afinal não vão ter equivalência? No meu caso, em específico, foi bastante fácil. Nós temos, tal como o João referiu ainda há bocado, nós temos um professor que nos ajuda e que nos acompanha ao longo de todo o processo de mobilidade, e então o que nós fazemos no Departamento de Engenharia Mecânica nós temos o plano de estudos do nosso mestrado, no meu caso do mestrado, ou da licenciatura, e com a ajuda do professor tentamos encontrar as equivalências. Caso haja alguma complicação no processo, o professor está sempre disponível para nos ajudar, e mesmo enquanto eu pelo menos estive na universidade de lá, que foi em Budapeste, houve um problema e mesmo assim nós conseguimos resolver rápido, por isso não houve problemas quanto a equivalências ou trocas de equivalências. Pronto, é um processo fácil e não há problemas com isso. Obrigada. Então, se calhar passamos agora aos testemunhos do João Bento e depois do Matias Correia, antes da pergunta acerca da praxe. Pronto, o curso, como já aqui foi falado, tem muitas áreas, que eu já vou falar um pouco mais a seguir. Ao início acaba por começar um pouco com esta tal componente mais teórica e muito abrangente às engenharias, que passa não só pelos conhecimentos de matemática e física, mas também muito por conhecimentos na área da programação, dos circuitos e da eletrónica, o que faz com que uma pessoa tenha muitos conhecimentos diferentes
alguns difíceis, ou pelo menos parecem difíceis ao início, e acho que essa é a maior chave, ou seja, não considero, por exemplo, a maior parte das cadeiras difíceis ou impossíveis de fazer, mas são cadeiras que uma pessoa assim que olha para elas tem que as encarar e tem que saber como é que depois há de as contornar para conseguir atingir o sucesso. Depois desses primeiros 3 anos de licenciatura, entra-se na parte mais específica dos mestrados, é que existem os tais ramos de computadores, automação, telecomunicações e energia. Não sei se querem que eu fale um pouco deles todos ou se deixamos isso para as questões. O meu caso, eu sou do ramo de computadores, o Matias é do ramo de energia e são áreas que são, apesar de tudo, muito diferentes entre elas, mas que trabalham de forma conjunta sempre. Ainda há bocado na sessão sobre o DEC foi dado o exemplo das Smart Grids, em que através das redes de energia, de distribuição de energia, é obtida muita informação e isso tudo interliga quer a área de telecomunicações, quer a área das redes, quer a área de processamento dos computadores para o processamento e de toda a informação e para a difusão dessa mesma informação e depois, claro, a própria energia que permite que nós saibamos como se transmitir essa informação numa rede que já estava basicamente toda montada. Não sei agora o que é que querem que fale um pouco mais sobre o curso, mas queria só deixar aqui um testemunho. Dizem que o curso é muito difícil, mas, por exemplo, ao início, confesso, na primeira semana, quando vi cadeiras como programação de computadores e o laboratório de sistemas digitais, só me apetecia fugir. Quando eu via o que era o binário e essas coisas todas, nem estava a perceber nada daquilo e só me apetecia fugir. E existe algo muito importante que é todo o conhecimento, antes de mais ir logo perguntar as coisas, foi uma das coisas que eu fiz, ir perguntar aos colegas mais velhos e tudo mais, que são coisas que depois vemos que são básicas e isso é a chave para nós depois arrancarmos. Muitas vezes é esse primeiro impulso e esse primeiro susto que uma pessoa vê, que não conhece as coisas e que não sabe como é que há de desenvaciar-se daquilo, que faz com que uma pessoa comece com o pé esquerdo, mas depois vai saber e é tudo muito fácil e ao sabermos essas bases temos o resto do curso praticamente garantido, porque a partir daí sabemos, é uma questão de começar a saber a pensar acima de tudo e depois tudo o resto são matérias, são coisas diferentes que vamos aprendendo, umas gostamos mais, outras gostamos menos. Eu, por exemplo, não gostava muito das cadeiras de base de física, principalmente eletromagnetismo e coisas do género. Algumas temos que superar, outras fazemos com todo o gosto, mas isso é como em tudo na vida. E acho que é acima de tudo isso, não é um curso que é um bicho de 7 cabeças, na realidade. Obrigada, João. Se calhar passávamos agora para o Matias, antes de responder à pergunta. Se puderes falar um bocadinho do teu percurso e o que é que fizeste até chegar aonde estás? Ora bem, eu sou um caso esquisito que eu vim do Algarve, eu sou algarvio, eu não conhecia Coimbra, não fazia a mínima ideia do que é que se passava aqui. Escolhi um bocado de engenharia eletrónica mais para a vertente de automação. No entanto, nos meus primeiros anos também me vi assim um bocadinho à nora com o quão cru algumas das cadeiras são. Porque nós apanhamos uma cadeira que o colega Bento referiu, que é o Laboratório de Sistemas e Digitais, em que nós trabalhamos com uma programação de muito baixo nível, ou seja, o que é que isso significa? Nós trabalhamos quase com zeros e uns, e no fundo estamos ali para acender um LED e metê-lo a piscar durante meia hora. Eu comentava que nós estávamos aqui 3 horas numa sala a aprender a programar carrocéis de feiras, porque era aquilo que a gente fazíamos, estávamos ali a meter os LEDs a piscar. Os primeiros 3 anos, normalmente é no geral todas as licenciaturas, porque os primeiros 3 anos acabam de ser muito crus, porque são as bases necessárias para aquilo que tu depois queres fazer. Nós queremos, por exemplo, a minha tese foi ao nível das vibrações do motor elétrico. Eu, para poder compreender as vibrações do motor elétrico, tive que ter uma cadeira antes que não está rigorosamente nada relacionada, que é processamento de sinal digital, sinal de sistema, perdão, em que tu dás uma coisa que chama-se transformada de Fourier. E eu quando estava a dar a transformada de Fourier, que é uma equação ridiculamente complexa, eu estava revoltado com a inutilidade daquilo que eu estava a estudar. Mas depois acabei por sorte, por acaso, acabei por utilizar aquilo. E da mesma forma houve outras cadeiras que também tiveram dar bases, que eu ainda sou avidamente contra a existência dessas matérias, mas reconheço que têm que ser dadas porque no futuro acabaram por me ser úteis. Ou seja, resumindo e concluindo, o curso em si é um bocado cru os primeiros 3 anos, porque é difícil.
Felizmente, pelo meio há uma coisa que se chama jantares de curso e queimas das fitas e festas de latas e motiva um bocado a malta a continuar. E só mais ou menos a partir do mestrado, quando nós chegamos ao mestrado, é que nós começamos aqui a fazer coisas mais giras e engraçadas. Por acaso, agora com uma reforma curricular que houve, temos uma cadeira interessante, chama-se a cadeira de projetos, em que vocês já podem desenvolver logo no terceiro ano e segundo ano, acho eu, uns robozitos engraçados. Mas no fundo a minha primeira experiência com o curso foi de facto que isto era tudo muito cru, tanto que eu estava focado no ramo, seguir o ramo da automação, mais ligado para a robótica, e apanhei uma cadeira asquerosa que chama-se controle, chumbei 7 vezes e mudei para o ramo de energia. Estou a brincar, não chumbei assim tantas vezes, era difícil, mas também consegui fazer com 16 valores, é verdade, mas que acabou por mudar completamente a minha perspectiva de curso. Eu estava focado em automação e acabei por mudar por energia e atualmente não me vejo noutro ramo que não sendo de energia. Passados os anos, depois logo aprendi também, fui forçado a também trabalhar com controle e atualmente também trabalho com coisas que chamam-se controladores PID, que eram umas coisas que eu no meu terceiro ano não percebia rigorosamente nada ou qual é que era a utilidade daquilo, mas que no futuro, devido à complexidade da eletrotecnia, nós vemos que de facto é útil. No fundo vale a pena e, como eu disse desde a minha intervenção no início, é difícil, mas depois há sempre, Coimbra felizmente arranja maneiras de nos motivar e afogar as mágoas, nem que seja pelo calor dos nossos amigos que vocês vão certamente criar com a vossa presença cá em Coimbra. Obrigada. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa antes de passarmos para a pergunta. Então, a pergunta já perdi, é do Diogo, se não me engano, é Diogo Ferreira de Leiria. Ele perguntou que, aliás, disse que já foi falado na sessão anterior, mas que não conseguiu ouvir por completo o testemunho. Então perguntou como é que é praxe em eletro e em mecânica. Pergunta porque está interessada em ambos os cursos e acha que isso seria um fator que o ajudaria a decidir. Bom, creio que cabe a mim intervir outra vez nesta vertente. Eu até agora tenho tentado tentar intervir enquanto um estudante normal, mas lá está, nos meus tempos vagos também sou o cabecilha de um regime monárquico que chama-se a praxe. Sou também o Duque Veteranórum da Universidade de Coimbra. Por acaso, curiosamente, também já participei ativamente na praxe, tanto dos cursos de eletro como de mecânica. Como certamente o João Diogo, não sei se lembra de mim, numa das praxes. Mas no fundo, a primeira coisa que eu comento, e eu digo isto sempre por norma também aos calores todos na Semana das Matrículas, é a vossa imagem que tem da praxe, esqueçam completamente. A praxe de Coimbra tem uma coisa muito fantástica que é, para além de toda a essência histórica que isto aqui tem, é que eu vou começar um bocado pelos maus exemplos para tentar explicar o porquê do mérito da nossa praxe. Porque nós muitas vezes o que ouvimos falar da praxe das universidades em Lisboa, no Porto, em Leiria, Aveiro, resume-se muito àquela coisa que nós todos conhecemos, que é a interação entre um doutor, que é o estudante mais velho, e o caloiro, que é o recém-chegado à universidade. E a praxe desses sítios resume-se a isso. Porque não há mais nada em que fazer ao nível da praxe. Enquanto nós cá em Coimbra, o exercício da praxe é um médium de partilha de conhecimentos e também de criação de amizades entre os estudantes mais velhos e os estudantes de Coimbra. Por exemplo, é muito comum que das primeiras praxes que se façam transversalmente aos vários cursos, seja, por exemplo, uma visita pela cidade, pelos mais variados sítios. Obviamente não é uma visita guiada com um guia, tem assim umas nuances, mas que no fundo resumem com dois objetivos essenciais, que no fundo é dar a conhecer Coimbra e a sua história aos caloiros e também os próprios doutores ficarem a conhecer os caloiros. De todas as minhas, eu já tenho vários largos anos de praxe e felizmente cá em Coimbra é raro, nunca tivemos nenhuma situação grave. É uma coisa, um facto curioso que vocês podem reparar é que nos vejam na última década dos problemas de praxe que apareceram nos média, quantos é que envolviam Coimbra? Posso dizer simplesmente nenhum. Porque nós cá em Coimbra a nossa praxe não se limita necessariamente ao gozo do caloiro. Por exemplo, já agora também vocês podem ficar a saber que cá em Coimbra não se sujam caloiros, vocês não se podem molhar, não se podem sujar, que é uma coisa que vocês ficam muito assustados. Não, deixamos isso para as outras praxinhas que existem das outras instituições. A nossa praxe cá tem um propósito
que nós tentamos que seja superior e seja, de certa forma, até quase pedagógico, que haja um objetivo de porque é que nós estamos ali com os calores a fazer aquelas brincadeiras. Porque fazer só as brincadeiras só por assim, ok, nós todos fazemos. Agora, o valor máximo que nós tiramos aqui da praxe é precisamente quando nós conseguimos ensinar ao calor qual é que é a importância de colocar a capa sobre os ombros a passar a porta férrea, quem é a estátua daquele senhor que está ali, porque é que esta tasca que se chama Sr. Pinto tem gravatas nas ombreiras da sua porta. E a interação entre calor e doutor que nós temos cá em Coimbra não é de todos, nem está de todos subjacente ao conceito de humilhação, mas sim à formulação de amizades. Eu também costumo dizer, isto para as pessoas que se dediquem à praxe, acho que sentem muito isto, mas é difícil verbalizar, mas eu acho que consegui arranjar aqui uma frase que explica muito isto, que é: a praxe acaba muitas vezes por ser a tirania da amizade, que é, quanto mais amigo eu sou, quanto mais confiança eu tenho contigo, muito provavelmente mais eu te vou praxar, mais eu vou tentar brincar contigo e arranjar maneiras de te tramar ou fazer passar por uma situação em que te deixo assim um bocado sem resposta sobre o que fazer. Mas no fundo é tudo isto, acabam por, no final do vosso ano praxístico, que vocês vão ter enquanto caloiros, acho que 95% dos calores que participaram têm uma opinião positiva, e isso traduz na forma como esses laços de amizade se propagam, e não se resumem ao ano de caloiro, como se propagam até um ano que também é muito importante para vocês cá em Coimbra, que é o ano do carro, da queima das fitas, em que por norma vocês vão ver que a malta que vos acompanha no carro, no cortejo da queima das fitas, até vai ser a malta que por acaso até vos acompanhou mais durante as vossas praxes. E no fundo isto tudo são danos colaterais, por assim dizer, desta brincadeira e interação que nós temos cá, que é muito histórica, e que de facto nos dá o verdadeiro orgulho de usar a capa e batina, porque é isso verdadeiramente que nos distingue cá em Coimbra. São essas histórias, essas coisas que só podem acontecer cá em Coimbra, e como nós também aqui costumamos dizer, a queima é em Coimbra e o resto são tudo fitas. Relativamente à praxe de eletromecânica, deixa-me também só referir que era essa a pergunta em concreto, e no geral as engenharias são praxes que são maioritariamente masculinas, por causa que há uma grande prevalência de rapazes, e por exemplo, nós podemos comparar com as praxes do Minho, que são muito físicas, é quase um regimento militar. Depois temos o lado completamente oposto, que é a praxe do Algarve, que é uma praxe totalmente suja, uma coisa mesmo imunda. E nós cá em Coimbra temos uma junção entre o porreiraço, o estarmos ali a gozar um bocadinho com os caloiros e depois irmos para o final para a tasca do Sr. Pinto beber uns copos, e de fundo quase todo o caminho que nós fazemos desde o sítio onde estamos até à tasca por si só já é uma praxe. E as praxes normalmente no Polo 2 baseiam-se muito também mais uma vez na interação entre nós, e depois pelo meio há umas brincadeiras engraçadas que nós fazemos. Eu não quero estar aqui a dar muito spoiler, porque acho que uma vertente interessante da praxe é precisamente não saber o que é que nos vai acontecer. E eu posso também gostaria de dar aqui um exemplo aos colegas. Isso é um exemplo que eu dou bastante bem, para salientar o facto que a praxe não é, nem tem que ser toda a humilhação de uma pessoa. Eu quando cheguei a caloiro cá do Algarve, eu era do Algarve e não me fazia a mínima ideia do que é que estava a passar, e também não era habitual haver febradas no Algarve. Eu estou habituado a comer peixe, e logo no primeiro dia houve uma grande febrada cá em Eletro, como também existe em mecânica, e eu lembro de chegar a uma pessoa que por acaso ia ser foi o meu futuro padrinho de praxe, e perguntar se havia febras, e ele virou-se para mim e disse-me: não, caloiro, para você só tem direito a um papo seco, sem febra. E ele procedeu a pegar numa carcaça, meteu no grelhador, besuntou ali a grelha besuntou o papo seco com o sabor da grelha e deu a mim. E eu fiquei contentíssimo, porque pensei: epá, já estou a fazer amigos, eu que não conheci ninguém, já estou aqui a fazer amigos, e estava ali no meu cantinho a comer um papo seco, sem rigorosamente nada. E depois lembro-me de olhar para os meus colegas, também calores, eles estavam todos com papo seco com febras. Eu lembro-me de pensar para mim: pá, estas cunhas, pá, isto é padrinhos por todo lado. Isto no fundo gerou tudo uma grande cacofonia de risos, mas isto para explicar o quê? Que não houve uma necessidade de ele chegar ao pé de mim e de me dizer: oh, caloiro, eu sou doutor, olhos no chão. Não houve nada disso. Ele meramente aproveitou-se da minha ingenuidade de caloiro, e começou, pá, deram um ligeiro gozo. E agora rio-me desta história porque acho que isto é um exemplo perfeito de umas praxes que nós fazemos cá em Coimbra, que é o conceito de, não é
o gozar com o caloiro porque ele é de uma condição inferior. Não, é precisamente brincar com a ingenuidade dessa pessoa que está num meio ao qual não está habituado e que faz essa pessoa ter comportamentos estúpidos. Por exemplo, uma praxe também que é muito comum e simples, muitas vezes um caloiro pergunta-nos ou se precisa ir para um sítio e nós mandamos para o 37. O 37 cá em Coimbra, que é um autocarro, perdão, para na manutenção. Então, o dístico, aliás, no letreiro do autocarro 37 aparece sempre em manutenção. Então, há N caloiros que não apanham o autocarro porque pensam que ele está em manutenção, quando na verdade ele vai para a manutenção militar, que era o sítio onde acaba essa carreira. E depois isto é uma praxe típica que existe cá e que não tem nada a ver com o conceito de superioridade ou de humilhação do calor, mas sim com o aproveitamento da ingenuidade de uma pessoa que está num novo ambiente para haver umas gargalhadas gerais entre o público e assim também gerar mais uns brindes durante os jantares. E lá está, terminando com FRA. Eu só queria acrescentar uma coisa, que é, primeiro, eu acho que ele não deve estar indeciso entre os dois cursos por causa da praxe. Acho que é só isso. Não, porque assim ele vai apanhar a mim nos dois cursos. Portanto, tanto eletro como mecânica eu apareço lá. Certamente não deverá ser por isso. E depois, a praxe no Polo 2 tem uma coisa muito boa, é que sempre que há uma espécie, sempre que nos encontramos, quer seja no Polo 2, quer seja na Praça da República, as praxes passam a ser conjuntas e estamos só a gritar pelo Polo 2. E um exemplo disso também é a mega praxe do Polo 2, que é uma coisa que nós fazemos, que é basicamente uma furada de todos os cursos do Polo 2 e que acaba por ser um momento em que conseguimos conhecer muita gente das outras engenharias que nem sempre temos oportunidade durante o dia. E é basicamente isso, como o Matias disse, e não querendo alongar mais, a praxe é mesmo nós conhecermos a vocês conhecerem-nos a nós e pronto. E acho que não deve estar indeciso por causa da praxe, se a praxe em mecânica é melhor que a de eletro ou a de eletro é melhor que a de mecânica. Acho que não deve ser isso o ponto de indecisão. Isso é indiscutível, claramente, por várias razões que eu não vou estar aqui a enumerar, mas no fundo baseia-se para vocês, bichos, toda a ideia que vocês têm da praxe, esqueçam, se vierem para Coimbra, esqueçam, venham de espírito aberto, venham, experimentem. Mas uma coisa que eu referi, mas acho que isto para mim é quase tão óbvio que nem vale a pena referir, que a praxe é uma coisa que é completamente voluntária. Nenhum de vocês vai ser rigorosamente obrigado a estar presente. Também nenhum de vocês vai perder se não estiver presente. É assim, o que vocês obviamente não vão ganhar através da praxe, vão certamente arranjar outras formas de ganhar. Vocês só perdem se ficarem em casa. O ficarem em casa, passar os dias todos a jogar League of Legends ou Fortnite, isso aí é que vocês perdem, porque aí não há rigorosamente nada que vocês ganhem de valor adquirido para vocês enquanto pessoa. Portanto, quer vocês venham à praxe ou quer vocês não venham à praxe, como eu referi já anteriormente, há imensas atividades extracurriculares, a praxe não é de todo um obrigatório para vocês terem sucesso cá em Coimbra. Obviamente que traz grandes benefícios e é uma grande benéfica, e depois vocês vão sair aqui de Coimbra com um orgulho incrível na praxe que vocês tiveram. Mas não é de todo uma coisa obrigatória, nem sequer condicionante da vossa condição académica. Também exemplos ao nível dos grupos académicos, ao nível da orquestra da universidade, que são pessoas que vivem também muita tradição académica, estão presentes nos momentos da queima das fitas e da festa das latas. Por norma são pessoas que nunca se reviram muito na praxe de gozo do caloiro, mas que vivem afincadamente a serenata monumental, a queima das fitas, usam a capa e batina com todo o gosto e todo o orgulho. E eram pessoas que simplesmente não se reviam muito na praxe de gozo do caloiro e não foram de todo ostracizadas por causa dessa vertente. Portanto, de todo que não venham para a praxe com medo, venham de espírito aberto, obviamente, e com espírito aventureiro também, que acho que é uma coisa que valoriza muito. A praxe é uma pessoa ir com espírito aventureiro, porque há coisas na praxe que vocês fazem que nunca na vida poderiam fazer noutra situação. E aproveitem que o primeiro ano só durou uma vez. É verdade. É verdade. Obrigada pelo esclarecimento. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se existem mais perguntas. Mesmo sem ser sobre esta pergunta, estejam à vontade para acrescentar algo que considerem oportuno para futuros estudantes e colegas.
Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer, mas posso acrescentar uma ideia do meu testemunho, que é o ambiente que nós temos no Departamento de Engenharia Mecânica, porque embora tenhamos maioritariamente 2 cursos, o de Engenharia Industrial e o de Engenharia Mecânica, nós não o vemos como sendo 2 cursos diferentes, por assim dizer, porque acho que tanto eu, o Rodrigo, como o João Diogo, no nosso grupo de amigos, tanto temos uma pessoa de Engenharia Mecânica como temos uma pessoa de Engenharia Industrial. O ambiente é muito bom, nós damos com toda a gente, até porque no nosso primeiro ano temos muitas cadeiras em comum. As bases, visto que são bases de engenharia, as físicas, as análises, desenho, pronto, as pessoas acabam por criar uma ligação e não é por ser de engenharia industrial ou de engenharia mecânica que vai haver uma certa rivalidade ou gostar mais de alguém ou dar-se mais com alguém. Por isso, quanto ao ambiente, eu aconselho mesmo muito, porque é um ambiente muito bom e pronto. Obrigada, Mariana. Perguntava de novo se alguém tem alguma questão. Não havendo, eu própria queria perguntar uma coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o João Bento no ano passado e vi que ele era uma pessoa extremamente organizada. Eu queria saber se ele e vocês têm algum conselho para futuros colegas em termos de organização de tempo. Essa é uma pergunta difícil. Não, acima de tudo é importante encarar uma coisa. Eu acho que qualquer pessoa trabalha melhor, pelo menos falo por mim, quando se sente concretizado e quando tem objetivos definidos. Eu lembro-me de um exemplo muito engraçado logo no primeiro ano da faculdade, em que voltamos àquela cadeira que já eu e o Matias falámos, de Laboratório de Sistemas Digitais, em que aquilo tem uma avaliação muito, muito estranha, em que se distingue por completo a parte teórica da parte prática, e aquilo tem tudo ali uma soma de mínimos, em que facilmente uma pessoa chumba com 13, 14, porque numa das componentes acabou por falhar. E eu lembro-me que na parte prática gostava bastante daquilo e tirei 100% nas 2 avaliações, e depois meti na cabeça que o objetivo era ter 17, ponto final, e para isso precisava ter 11, qualquer coisa no exame, uma coisa assim. E eu lembro que na altura foi mesmo isso, o objetivo é este, e eu para fazer isso tenho que fazer isto, isto e isto. Isto porque o segundo exame era sempre muito mais difícil que o primeiro e havia sempre esse boato a circular. Boato não, era a realidade. E pronto, e acho que é mesmo isso que uma pessoa necessita, é trabalhar por objetivos, saber não deixar as coisas para trás e saber sempre separar as águas. Nós temos a nossa parte, por exemplo, o Matias já falou aqui várias vezes da latada e da queima. Acho que é imprescindível uma pessoa aproveitar essas semanas, não é por causa de uma pessoa agora não aproveitar essa semana que depois no resto do semestre vai ter resultados melhores, bem pelo contrário, vai estar menos feliz, mais cansada, porque não conhece tanto os colegas como poderia conhecer se tivesse aproveitado esses momentos, e portanto acima de tudo é mesmo aproveitar um pouco de tudo aquilo que nos chega, para conseguir interligar e fazer com que a experiência seja melhor, e isso vai fazer com que os nossos objetivos sejam melhores e fazer com que priorizemos as coisas como deve ser, na minha opinião. Isso depois também depende muito do estilo de cada um, acima de tudo. Eu acho que o objetivo, que o principal, que aquilo que nós devemos fazer é definir objetivos primeiro, definir prioridades, e depois também uma coisa muito importante e que eu aprendi na universidade foi a dizer que não. A dizer que não no sentido de que, ok, eu adoro estar em 1001 projetos, mas também tenho que pensar que tenho que ter tempo para mim, tenho que ter tempo para a minha família porque estou perto dela, tenho que ter tempo para os meus amigos, tenho que ter tempo para fazer as minhas coisas e tenho que ter tempo para estudar, acima de tudo isso. E nós acabamos por nos envolver tanto em tantas coisas que acabamos sempre por dizer que sim, por dizer que sim, por dizer que sim, e no final depois não temos tempo para nada. E acho que é muito importante estabelecer prioridades, saber dizer que não a certas coisas, e depois a gestão de tempo acaba por ser uma coisa pessoal. Eu posso gostar mais de estudar de manhã e acordar, como tenho amigos meus que acordam às 6 da manhã para estudar e deitam-se às 10 da noite, e outros que estudam até às 3, 4 da manhã e passam a manhã toda do dia a seguir a dormir.
E uma coisa que é diferente em termos de universidade, que vocês não têm no secundário, é que a maior parte dos nossos exames são em janeiro e em junho. E nessa altura não temos aulas durante os exames. E isso é bom, por um lado, porque dá-nos imenso tempo para estudar, isto se tiverem estudado ao longo do semestre, mas também é mau porque acabam por se perder no dia ser tão vago. Ou seja, como agora estamos, não temos aulas ou temos aulas digitais e é difícil uma pessoa saber o que é que vai fazer, enquanto que se tivéssemos um horário era mais fácil. E acho que isso cabe um pouco a cada um de vocês também gerir o vosso tempo por aí e não se perder muito em mil e umas coisas que têm para fazer. Obrigada. Temos agora mais uma questão. É do Francisco de Viana do Castelo. Olá, há alguma residência só para estudantes perto do Polo? Deve ser o Polo 2. Fica mais barato que um quarto numa casa normal? Não sei se saberão responder. Existem duas residências entre o Polo 2, mesmo junto aos departamentos. Depois já elas têm preços que diferem consoante as bolsas que as pessoas têm atribuídas. Acho que uma fica em 70 e tal euros e um dos escalões e o outro em 100 e qualquer coisa. Acaba sempre por ser diferente o preço das casas, mas depois também depende muito das condições que as pessoas procuram e das vagas que existem e lá está, da possibilidade de ter acesso a esses tais descontos, entre aspas. Obrigada. Perguntava se tinham mais alguma questão a colocar aos nossos colegas e perguntava também aos colegas se têm algo mais a acrescentar. FRA. No meu caso, eu posso acrescentar uma coisa ao que os meus colegas disseram, que no meu caso, eu, para além de tentar ter sempre coisas para fazer, acho que o mais importante e a moral que tirei de integrar tantas organizações foi que, para além de eu estar em várias organizações ou em várias atividades, é importante nós sabermos o que é que gostamos, o que é que não gostamos e nós integrarmos ou nós fazermos parte destas associações vai permitir-nos isso, vai saber o que é que nós gostaríamos de fazer, o que é que não gostamos de fazer, dar-nos uma ideia de se calhar o que poderemos fazer no mercado de trabalho e isso é importante, por isso é importante estudarmos, é importante irmos às aulas, claro, mas aproveitem o vosso tempo enquanto estão na universidade para também conhecer outras coisas, entenderem o que gostam, o que é que não gostam e tirarem partido disso, porque a partir do momento em que vão para o mercado de trabalho a festa é outra. Pronto, não havendo mais perguntas, queria agradecer a todos por terem estado cá, por terem tirado as dúvidas aos vossos futuros colegas, esperemos nós, e agradecer também por terem aceito o convite, pelo tempo que despenderam e também a todos aqueles que estiveram aqui a assistir. Se ninguém quiser acrescentar nada, dou por encerrada a sessão. Mais uma vez, muito obrigada.